Muito bem, minha gente, vamos lá ao nosso sexto estudo. Na realidade, ele é o sexto estudo, mas ele é o primeiro da segunda doutrina. Nós estudamos a doutrina de Deus, com 5 partes, 5 crenças fundamentais, e agora vamos estudar a doutrina do homem. A doutrina do homem tem só 2 partes, e a primeira nós estamos hoje, e amanhã vamos estudar a segunda. A primeira é a doutrina, é a crença fundamental que fala sobre a criação. Vocês leram aí vários textos, têm lido vários textos sobre o assunto da criação, Deus como criador. Primeira coisa, Gênesis capítulo 1, vamos aqui refletir em alguns versos aqui, para a gente entender por que é fundamental. A adoração é a base da sustentação. Nós estamos buscando a Deus em espírito e em verdade. E Deus procura quem o adore em espírito e verdade. Então a gente precisa entender isso direitinho. Então, veja só, porque a criação é o fundamento da adoração. Nós somos adoradores de Deus porque Ele nos criou. Então, tudo que vem depois, a redenção, a salvação, o perdão, o resgate, a promessa, a eternidade, tudo isso já é consequência do ato criador de Deus. Nós somos criaturas do Senhor. Ele criou o universo, o cosmos. Veja, nós cremos que Deus criou o cosmos infinito. É o macrocosmo, o microcosmo, a célula, a partícula, o átomo, da minúscula, invisível partícula ao mundo gigantesco, tudo foi criado por Deus. Nada existe sem que Ele tenha criado. Mas aqui nós vamos fazer menção de maneira específica, não a criação do universo simplesmente, porque os céus proclamam a glória de Deus, vocês viram isso, mas a criação do planeta Terra, que tem a ver conosco, certo? Então Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim, eu vou ler até o 3. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E aqui a gente percebe que o processo criativo de Deus tem 2 aspectos. Deus usou a palavra, aqui envolvido estava a Trindade, quem criou, aqui você encontra Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito de Deus estava ali. E aqui disse Deus, e você vai encontrar lá na criação do homem, no capítulo 1 e no capítulo 2, Deus disse, façamos. E você vai encontrar vários textos se referindo ao pai criando, ao filho criando, né? Então eu já fiz uma ilustração aqui, que é o arquiteto, o engenheiro e o mestre de obras, os 3 trabalhando na criação. Por isso que nós adoramos a Trindade, né? Porque os 3 foram agentes da nossa criação, da criação do ser humano e do planeta Terra. Então, agora, existem muitas teorias da criação do mundo. O Big Bang veio de uma explosão, veio disso, veio daquilo outro. Então, tem várias teorias científicas, mas nós cremos na palavra. Existe um site, existe uma organização chamada Sociedade Criacionista Brasileira. Essa Sociedade Criacionista, você pode entrar no site, é sediada aqui em Brasília. Se você um dia vier a Brasília, venha visitar. Eles têm várias exposições arqueológicas, coisas fantásticas. E eles têm muitos artigos, muitos livros. Então entre no site da Sociedade Criacionista, que você vai ter muita ferramenta de estudo científico que mostra as evidências que nós não viemos de evolução, nem de explosão cósmica, nem de peixe, nem de macaco, nem de tanta teoria que existe por aí. E lá fala sobre essa teoria da Terra plana também. É um site bem curioso. Mas o importante para a gente, nesse estudo, é saber que Deus criou tudo, criou o nosso planeta, e Ele criou do nada, criou da sua palavra. Deus não precisou de matéria pré-existente. É o que nós chamamos de ex nihilo em teologia. Ou seja, Ele não criou, Ele não precisou de se valer. A palavra disse, haja, e apareceu. Mas alguns falam, não, mas aqui diz que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Se havia alguma matéria, algum complexo orgânico ali, alguma coisa que Deus tenha se valido para modelar a Terra, mas essa matéria também foi Ele que criou. Então Deus cria do tudo, ele dá vida, Ele traz a existência. É um dos atributos, por isso Deus é digno de receber adoração, porque Ele tem essa capacidade, esse atributo de criar, e nos criou. E veja só, de todas as coisas lindas que há na Terra, as montanhas, os vales, os mares, os rios, um alvorecer, um entardecer, a natureza é linda, tudo, né? Mas a obra-prima da criação é o ser humano. Então nós somos não simplesmente criaturas como as plantas, criatura como o mundo, as criaturas do mundo animal, do mundo mineral, do mundo vegetal,
Nós estamos e temos todos os elementos químicos que tem na natureza. Mas quando Deus criou o homem, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Então nós temos um privilégio, uma honra muito grande, além de termos um cérebro, temos um coração, temos os atributos semelhantes ao de Deus. E é por isso que nós somos, o tema da criação é tão importante para a gente, né? Porque é a base. E aqui vem uma coisa importante também, que dentro do processo da criação, Deus separou um dia para que o homem pudesse adorá-lo. Então o sábado não é só um dia qualquer porque é santo. O sábado conecta o homem com Deus por reconhecimento da criação. O sábado é uma lembrança da criação, é uma lembrança da redenção. Então não é invenção. Existiu ao homem desde a criação, antes do pecado, antes que existisse raça humana, países, religiões, igrejas, já havia o ser humano na criação e havia o sábado, né? E aí nós fechamos essa reflexão num convite à adoração lá no Apocalipse. Veja, Deus criou o homem para se relacionar com ele. Essa relação se chama adoração, né? Comunhão, intimidade. E é por isso que temos que adorar a Deus em espírito e verdade. Mas o livro de Apocalipse, vem comigo aqui, no capítulo 14, verso 7, ao fazer referência dos eventos finais, do que aconteceria, o convite à humanidade, o verso 7 disse assim, a mensagem angélica diz, e disse ele em alta voz, temam a Deus e glorifiquem, dai glória ao Senhor, porque chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, nós encontramos alguns motivos para adorarmos a Deus. Temos muitos motivos. Mas nesse chamado final de Deus à humanidade, às vésperas da volta de Jesus, no final dos tempos que estamos vivendo, a razão que nós temos que trazer, porque tem tanta teoria para desbancar Deus como Criador, que o chamado é adora a Deus como Criador, porque Ele criou todas as coisas. Então, meu amado, esse Deus que te criou, criou porque te ama, esse Deus que criou um plano chamado plano da redenção para te salvar, Ele quer estar junto com você. Então, que nós sejamos adoradores em espírito e verdade, fundamentados no reconhecimento que fomos criados. Somos protegidos, mantidos, cuidados. Deus é o nosso provedor, Jeová Jiré. Então, se a gente tem necessidades como criaturas do Senhor, nós somos também filhos adotados em Cristo Jesus. Então, que sejamos felizes e alegres com isso. Não precisamos ter problema com autoestima, porque se tem alguém que tem que ter uma autoestima elevada, esse é o Filho de Deus, é o cristão. Porque ele é feito para vencer, ele é feito para ser igual à imagem de Deus. Então a obra da salvação é restaurar em nós a imagem de Deus, a imagem do Criador. Nós, como criaturas, temos que permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós para que a imagem de Cristo, até que sejamos varões perfeitos, homens, seres humanos perfeitos, quase que na totalidade do caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe a ser um verdadeiro adorador.